Morreu hoje a terceira vítima do acidente que aconteceu em dezembro na BR-381, na saída de Governador Valadares para Ipatinga. Leonete Gomes de Souza, de 46 anos, ficou quase 30 dias internada na UTI do Hospital Municipal da cidade. Muro desaba e atinge duas casas no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Família tinha acabado de chegar de viagem. Ninguém ficou ferido. Estes são os destaques do MG2 desta terça-feira, 3 de janeiro de 2023, que já está no ar. Boa noite para você. Um jovem de 20 anos conseguiu fugir depois de ser preso na delegacia em Novo Cruzeiro. Ele havia sido preso pela Polícia Militar suspeito de estupro nesta segunda-feira na zona rural de Novo Cruzeiro. Ao vivo, eu vou conversar com o repórter Jerry Santos, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Jerry. O suspeito já conseguiu ser preso pela polícia? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que nos acompanham. Bom, ele foi preso novamente. Dessa vez ele deve permanecer atrás das grades. Tivemos um problema aqui na internet, mas a gente muda de assunto para falar que morreu hoje a terceira vítima do acidente que aconteceu em dezembro na BR-381, na saída de Governador Valadares para Ipatinga. A gente falou deste caso aqui no MG2. E este é o destaque de hoje do nosso portal de notícias, o G1 Vales. Leonete Gomes de Souza, de 46 anos, ficou quase 30 dias internada na UTI do Hospital Municipal de Governador Valadares. Ela estava em um carro de passeio que bateu em um caminhão na BR-381 no dia 6 de dezembro. No carro estavam o motorista e marido de Leonete, Altamiro Moreira de Souza, de 54 anos, e Creuza Maria Cardoso, de 71, no banco de trás, que tinha pegado carona com o casal rumo a Periquito. Os dois morreram na hora. Leonete ficou entubada desde o dia do acidente, mas no dia 14 de dezembro foi iniciado o processo de retirada da sedação, pois ela começou a apresentar melhoras. Dias depois, o quadro clínico voltou a piorar. Segundo familiares, se tivesse sobrevivido, a mulher provavelmente teria que fazer plástica de um lado do rosto, que ficou desfigurado e possivelmente perderia a visão de um olho. De acordo com o boletim médico, Leonete teve complicações respiratórias e não resistiu. O corpo foi liberado do ML de Governador Valadares e será velado amanhã, quarta-feira, em Timóteo. Agora a gente volta a chamar o Jerry Santos, já consertamos aqui o nosso problema com a internet. Jerry, você já tinha adiantado aqui pra gente que o suspeito já foi preso pela polícia. Conta pra gente mais os detalhes. Então, como eu tinha dito, ele foi preso novamente porque ele tinha fugido nesse transporte, durante a sua prisão da delegacia. E aí ele acabou correndo, algemado. Mas a polícia, juntamente a Polícia Civil com a Polícia Militar, conseguiram prender esse suspeito novamente, que deve agora permanecer atrás das grades. Ele tinha sido preso pelo estupro de uma moça de 21 anos, enquanto ela fazia caminhada em uma estrada rural na cidade de Novo Cruzeiro. Primeiro ele chegou a negar o fato, falando que nem de moto ele estava, que ele tinha saído de casa a pé, mas algumas pessoas confirmaram a versão da moça, dizendo que realmente ele tinha saído de moto de casa, o que foi novamente confirmado por ele, mas ele negou o fato. Diz ele que não tinha forçado nada, que tinha oferecido uma carona para essa moça e que ela tinha aceitado. E em certo momento ela aceitou a ter relações sexuais com ele, mas depois tinha se arrependido e fugido do local. Essa moça ela chegou muito assustada na sua casa, ela é casada, informou essa situação para o marido, que chamou imediatamente a polícia, e ambos saíram em busca desse agressor, que inclusive foi encontrado trabalhando em uma fazenda na zona rural de Novo Cruzeiro. Então ele foi preso em flagrante, a moça ela foi levada para o hospital da região, porque ela tinha várias escoriações pelo corpo após ter caído de um barranco durante uma luta corporal com esse homem, e aí ele foi preso. No entanto, ele conseguiu fugir, a polícia
conseguiu novamente recapturá-lo e agora ele está à disposição da justiça para responder por esse crime de estupro. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Jerry, pelas informações. Uma boa noite para você. E foi encontrado nessa segunda-feira o corpo de um jovem de 19 anos que se afogou no córrego da zona rural de Medina, no Vale do Jequitinhonha. Segundo o Corpo de Bombeiros, Jean Gomes de Oliveira estava pescando na companhia de 2 amigos quando os 3 entraram na água para nadar e o rapaz foi puxado pela correnteza. Os colegas tentaram salvá-lo, mas o jovem não conseguiu sair da água e afundou. Os militares fizeram buscas no local e encontraram o corpo perto do local, indicado pelas testemunhas na tarde de ontem. Ainda de acordo com os bombeiros, a vítima estava em uma área com cerca de 3 metros de profundidade. A perícia da Polícia Civil de Pedra Azul foi acionada e liberou o corpo para uma funerária. E um muro caiu sobre 2 casas ontem em Ipatinga. 6 pessoas estavam em um dos imóveis. O carro que estava na garagem foi quase tomado pelos escombros. O veículo teve perda total. Alessandra tinha acabado de chegar de viagem. Era em torno de 2 horas, estava chovendo bastante, né? E a gente só tomou um banho e acomodou e foi deitar. 6 pessoas estavam na casa. Alessandra disse que perceberam que havia um vazamento. Era umas 3 horas, a gente ainda não tinha nem dormido. E eu escutei um barulho, eu achei que fosse uma varanda aqui nos fundos da minha casa, que tivesse quebrado, né, a telha. E a minha menina levantou, falou, mãe, a telha quebrou. Meu menino em seguida falou, não, mãe, o muro do vovô quebrou. A janela dele fica aqui pertinho, né, que dá acesso à vista ali em cima. Então, o muro do meu pai caiu primeiro do lado da outra casa e em seguida caiu o nosso. Ele vai caindo de lá para cá. Aqui na rua ao lado, que é mais alta, é possível ver a destruição que foi causada com a queda do muro de arrimo. As varandas das 2 casas foram destruídas. Neste imóvel, o banheiro chegou a ser atingido. Não havia ninguém nesses cômodos no momento do incidente. Graças a Deus, ninguém saiu ferido, né? Fiquei muito preocupada porque o quarto do meu menino é muito próximo do muro, né? Que é aqui, muito próximo, caiu em cima do meu banheiro. Então, assim, a gente agradece muito a Deus, né, de não ter acontecido nada com a gente, né? Na outra casa atingida, não tinha ninguém. Na casa da Alessandra, muitos itens destruídos. Um prejuízo incalculável. Em torno de 80 a 100 mil, porque esse muro de arrimo aqui foi feito assim, com muito suor, muito tempo. A gente já vinha planejando fazer, mas não estava tendo condições, né? Com a ajuda do meu marido, do meu pai, a maior parte foi com a ajuda do meu pai mesmo, porque a gente, infelizmente, a gente não tem aquelas condições, né? E fica muito caro. Segundo a Alessandra, a Copasa esteve no local para verificar a situação. A Copasa já esteve aqui, viu um duto que é da casa do lado, o duto estava jorrando água, mostrei para ele a diferença da cor do muro que estava vindo a infiltração, o perito veio, vai vir um novo perito, né? A gente espera muito que a Copasa possa se responsabilizar de algum modo, né? Ajudar a gente de algum modo. Então, assim, o rapaz veio e falou assim que pode vir daqui 1 semana ainda, né? A gente já foi na Copasa, já pediu. A Copasa tinha disponibilizado um carro-pipa, mas a gente precisava era da mangueira para jogar. A gente não tem nem caixa d'água para pôr a água, né? Então, assim, a gente está calculando o que a gente vai fazer. Em nota, a Prefeitura de Ipatinga disse que equipes da Secretaria de Obras Públicas e da Defesa Civil foram até o local para analisar a situação. De acordo com os 2 órgãos, a atual situação não coloca em risco os moradores e nem a estrutura dos imóveis. A Prefeitura de Ipatinga falou que a área foi sinalizada, que foi feito o desvio do fluxo da água, mas que o serviço de reconstrução do muro é de responsabilidade dos moradores, já que se trata de uma área particular. O executivo disse que após uma vistoria foi detectado que o motivo do desabamento do muro foi o rompimento de tubulação sob responsabilidade da concessionária de saneamento básico, a Copasa, cabendo à empresa agir para minimizar os riscos na área. A Copasa disse que um laudo pericial vai ser emitido nos próximos dias para apontar as causas do desabamento. Disse também que o vazamento na rede de distribuição de água foi corrigido.
Agora a gente muda de assunto para falar agora de vacinação contra a Covid-19. Em Minas Gerais, muitos mineiros ainda não completaram o esquema vacinal contra a doença. A Secretaria de Estado de Saúde reforça para que as pessoas procurem as unidades de saúde para se imunizarem. Se no começo da vacinação contra a Covid, os postos de saúde ficaram lotados, agora sobra espaço para quem quer se imunizar. A Mariana veio com os filhos. Agora que ele está de férias, eu aproveitei para atualizar o cartão vacinal, principalmente as vacinas de Covid. Garantir a proteção. Claro, garantir a proteção. Mas nem todo mundo pensa assim. No estado, cerca de 83% das pessoas tomaram as 2 doses ou a dose única contra a Covid. E só 64% voltaram aos postos para tomar a primeira dose de reforço. Aquelas pessoas que estão nas unidades de saúde, os trabalhadores perguntam para elas como é que está o esquema vacinal e oportunizam então a vacinação. E também durante a visita domiciliar dos agentes comunitários de saúde, eles também têm feito esse trabalho de solicitar o cartão de vacina das pessoas e tentar identificar quais que estão com atraso vacinal e orientar a busca na unidade de saúde para completar a sua vacinação. A segunda dose de reforço ainda não foi disponibilizada para todos os grupos. Foram convocados, por exemplo, profissionais de saúde, adultos com comorbidades ou imunossuprimidos e as demais pessoas acima de 40 anos de idade. Abaixo dessa faixa etária, só teve segundo reforço em cidades que tinham doses sobrando no estoque. O que, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, não precisa ser uma preocupação. Em entrevista ao Bom Dia Minas, o secretário da pasta, Fábio Baquerete, explicou que essas pessoas têm a proteção das doses iniciais por mais tempo e que elas devem ter o reforço garantido na hora certa. Os estudos já demonstram, a OMS até já se posicionou em relação a isso, que a eficácia para os jovens não cai muito rapidamente, especialmente num país como o nosso, que já circulou muito vírus na população. O reforço anual deve acontecer e deve acontecer já no começo do ano. Então, a nossa recomendação aos municípios é que, ao invés de ampliar a 4ª dose, é buscar aqueles que não tomaram a 3ª ou a 4ª dos grupos específicos. Nosso foco hoje ainda são os idosos. A Thaís está com todas as doses em dia e diz que, assim que tiver um novo reforço, vai correr para uma unidade de saúde. A gente fica com a expectativa de tomar mesmo, porque né, o que a gente já sabe como é que foi antes, tantos problemas que nós tivemos, então tem que vacinar, que a população toda se vacine, né? Porque vacinando você está cuidando do outro também. É exatamente isso. Intervalo aqui no MG2. Na volta vamos falar sobre a previsão do tempo. Vamos saber o que uma climatologista prevê para o mês de janeiro nas bacias do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. E a gente vai falar também sobre a dengue. Em Manhuaçu, a Vigilância Ambiental reforçou as ações em combate ao mosquito Aedes aegypti. Os detalhes já já. Agora são 7h31. Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido nesta segunda-feira durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Coronel Fabriciano. Os militares receberam denúncias de que os envolvidos estariam vendendo os entorpecentes no bairro Recanto Verde. As equipes viram um dos homens e o adolescente em atitude suspeita. Eles tentaram fugir, mas foram capturados. Os dois estavam armados. Depois da abordagem, a PM foi até a casa desse adolescente. Com a ajuda de um cão farejador, a PM encontrou barras de maconha que estavam enterradas no terreno. Foram apreendidas também 2 pistolas, além de munições, dinheiro e celulares. Os outros envolvidos foram detidos na mesma região. Os presos com idades entre 19 e 21 anos, além do adolescente apreendido, foram levados para a delegacia. A gente vai falar agora da previsão do tempo aqui no MG2. A quarta vai ser de sol e aumento de nuvens pela manhã. Tem previsão de chuva em algumas cidades, mas vai ser em forma de pancadas e passageiras no período da tarde. Em Governador Valadares, amanhã deve fazer 33 graus e pode chover 16 milímetros. Vamos ver agora a previsão para outras cidades da nossa área de cobertura. Em Itaobim, as temperaturas vão variar entre 32 e 21 graus. Em Divino das Laranjeiras, a temperatura máxima será de 29 graus e a mínima de 19.
Em Frei Gaspar, a temperatura máxima é de 33 graus. Em Cantagalo, as temperaturas vão variar entre 29 e 17 graus. E em Carmésia, a temperatura será de 30 graus. Em todas as cidades, há possibilidade de chuva. O que chama atenção é Cantagalo. A precipitação de água é de 16 milímetros e em Carmésia, 20 milímetros. E com a chegada do verão e a chuva que cai nos últimos dias na nossa região, a preocupação com o mosquito Aedes aegypti deve ser reforçada. Em Manhuaçu, a vigilância ambiental reforçou as ações. Mas a dificuldade dos vigilantes em entrar nas casas para verificar os focos do mosquito tem sido um grande obstáculo. Período chuvoso, tempo mais quente, água parada. Condições favoráveis para a proliferação do mosquito da dengue. Em Manhuaçu, preocupados com a situação, a vigilância ambiental tem intensificado o combate ao mosquito, transmissor também da chikungunya e zika vírus. O John Lennon é um dos agentes que estão nas ruas todos os dias e tem chamado a atenção dele os problemas de acúmulo de água em construções. Nessa época, há que se tomar um pouco mais de cuidado em relação a áreas externas dos ambientes dos residentes, a saber, as sacadas, os terreiros, os pátios dos lugares que têm espaços abertos, que a pessoa fique de olho nas plantas que ficam em espaços externos expostos à chuva para que não acumule água e, consequentemente, não dê larva, porque a larva ela cresce muito rápido. Os principais problemas encontrados têm sido, na minha área, por exemplo, tem sido na área das construções. Geralmente, nas construções, por ser um lugar que ainda não está tudo pronto, ainda não tem cano para escoar água, ainda não tem nenhum tipo de estrutura para escoar essa água. Então, a gente tem que ir lá, olhar, eliminar a água, orientar, eliminar, vedar e tratar, que são os nossos 4 princípios, A visita foi na casa da dona Jovelina, que recebeu a equipe ciente da importância do serviço. Sim, eu acho muito importante, porque a dengue parece que é uma coisa muito simples, mas não é, Então tem que fazer mesmo a visita, Receber as pessoas para tá olhando as casas direitinho. Mas, diferente da dona Jovelina, muitas residências não têm aberto as portas para receber os agentes, o que tem atrapalhado o serviço. E um dos principais motivos é a dúvida em relação à identificação desses profissionais, que deve ser feita obrigatoriamente com um crachá que possui o número de matrícula deles. Mesmo com os esforços intensificados ao longo desse período, a vigilância ambiental alerta também para a necessidade de cuidados em outras épocas do ano. O Estado de Minas Gerais, uma campanha que é repetida ano a ano, que chama a atenção da população para que ela tome 10, 15 minutos da sua semana para fazer a vistoria do seu imóvel. Procurar por locais onde poderia estar acumulando água e eliminar essa água acumulada. Então, esse cuidado semanal e a destinação adequada do lixo, ela é uma grande aliada. Como as chuvas estão intensas, a gente chama a atenção de um outro ponto que passa desapercebido à população, que é a limpeza das calhas, que às vezes durante o ano inteiro não recebem atenção e que nesse período precisa dessa calha para o escoamento das águas, mas muitas delas estão entupidas e podem estar acumulando água e é um foco difícil de ser identificado. E a gente continua falando sobre esse assunto porque começou hoje em Ipatinga e vai até sexta-feira o primeiro levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, o LIRA. A ação tem como finalidade identificar a situação de infestação dos bairros e auxiliar nas atividades de controle da doença. O LIRA é feito a cada 3 meses, são 4 levantamentos por ano. LIRA é o levantamento de índice rápido. É a semana que os agentes estão em campo recolhendo as larvas, e que mandam ela para as zoonoses para a gente fazer a análise. 4.000 casas vão ser visitadas entre os dias 3 e 6 de janeiro. Ao todo, 70 agentes, além de supervisores e técnicos, fazem esse trabalho. Nossa, Deus, é importante demais a vinda de vocês aí, ver o negócio do quintal aí, é muito importante, porque às vezes a gente pensa que está limpo demais, não tem o foco e pode ser que você chegue aí e encontra, Isso acontece mesmo. E se quiser vir toda semana, pode vir. Visitar, bom demais.
O levantamento é importante para mapear os pontos com maior infestação do mosquito, que transmite doenças como dengue e chikungunya. E a população pode ajudar a eliminar os riscos em poucos minutos. E se tirar 10 minutos na semana, é o que a gente pede, 10 minutos por semana para fazer uma vistoria no próprio quintal, quando encontrar inservíveis. O que são os inservíveis? São os lixos, essas matérias que costumam, em vez de colocar para o caminhão levar, algumas pessoas jogam no quintal e ali para muita água. Então o foco vem dali. 90% dos focos que encontramos é dentro das residências. Então o morador tendo essa conscientização, vai melhorar bastante, o índice abaixa e gradativamente a doença também, né? Segundo os agentes, algumas pessoas se recusam a abrir a casa para visita. Acontece que essa vistoria é muito importante. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não conscientizaram sobre o nosso trabalho. Ainda existe muita... como que eu digo, muita resistência, né, em deixar que os agentes adentrem as casas. E é muito importante que seja permitido, né, que o morador tenha essa conscientização, porque o trabalho ele é feito como uma conscientização mesmo, igual eu disse, de maneira que as orientações são repassadas para que o morador ele possa fazer no dia a dia. Agora sim, vamos voltar a falar com Alan Souza sobre a previsão do tempo do setor de climatologia do Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG Campus, Governador Valadares, e saber se as bacias do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha têm previsão de chuva. Alan, boa noite mais uma vez. A gente pode esperar chuva no mês de janeiro? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Podemos sim, inclusive chove neste momento aqui em Governador Valadares. Este mês de janeiro também é um mês chuvoso aqui na bacia do Rio Doce. Nós vamos observar que nas porções mais baixas da bacia, onde estão localizados, por exemplo, os municípios de Valadares e Aimorés, chove-se em torno de 140 a 170 milímetros. Já nas regiões mais altas, como altitudes mais elevadas, a gente tem um relevo que proporciona um maior volume de chuvas, como ocorre nas regiões de Caratinga e Maiguaçu, normalmente bem acima dos 200 milímetros. Vamos a mais informações com a professora Daniela Cunha, da área de Geografia e Climatologia do IFMG Campus de Governador Valadares, com mais informações sobre este período chuvoso aqui na bacia do Rio Doce. A tendência para esse janeiro de 2023, no entanto, é que as chuvas aconteçam bem abaixo das médias normalmente observadas, ou seja, pode-se chover cerca de menos 10 a menos 75 milímetros, dependendo da região da bacia. Então é aguardado um janeiro no qual a tendência é de ocorrência de menor quantidade de chuvas na bacia do Rio Doce. Acontecendo essa menor quantidade de chuvas, há a tendência de que, consequentemente, também as temperaturas tendem ou a ficar dentro das médias esperadas ou ficar um pouquinho mais elevadas, em torno aí de 0,2, 0,4 graus. Então, havendo realmente a tendência se confirmando de menor volume de chuvas, há também a tendência de um janeiro um pouquinho mais quente do que normalmente a gente vivencia. Nós temos também a informação da bacia do Mucuri, região de Teófilo Otoni, onde costuma-se chover no mês de janeiro de 80 a 130 milímetros de chuva, dependendo da região da bacia. A gente observa também que a tendência para janeiro de 2023 é que também as chuvas na bacia do Mucuri fiquem abaixo da média, de menos 10 a menos 50 milímetros de chuva abaixo da média. Então, há uma tendência também de um janeiro de 2023 com menor volume de chuvas para a bacia do Mucuri. Contudo, a tendência de temperaturas nos diz que as temperaturas nessa bacia elas devem ficar em torno da média, ou seja, esse déficit de chuva não irá afetar tão drasticamente as médias de temperaturas da bacia. É um mês quente, mas não deve ter nenhum acréscimo considerável para se ressaltar. Então, a tendência é justamente essa. Agora a informação da bacia do Jequitinhonha.
é observado, né, que o IMET apresenta uma tendência de que as chuvas também fiquem abaixo da média, né, podendo também atingir aí menos 50 milímetros, menos 75, até esses valores abaixo da média. Então, há uma tendência também de um janeiro com pouca chuva para a bacia do Jequitinhonha, né, na porção Minas Gerais. E nós vamos observar que essa tendência de poucas chuvas, nessa extensão maior que a bacia do Jequitinhonha, poderá também provocar um acréscimo nas temperaturas médias da bacia. Há um pequeno trecho, né, próximo à região de Almenara, em que as temperaturas podem ficar dentro da normal prevista, né, sem muitas oscilações, mas nos demais trechos, né, principalmente na região do médio curso e alto curso da bacia, a tendência é de que as temperaturas fiquem bem mais elevadas do que normalmente se espera, né, em torno aí de 0,2, 0,4 até 0,6 graus de acréscimo. Então essas são as informações. Bruno Cavalcante. Obrigado, Alain, pelas informações e uma boa noite para você. E o MG2 desta terça-feira terminou. Outras notícias da nossa região amanhã em nossos telejornais. O Inter TV Notícia é às 8 da manhã com o Farley Vasconcelos. Uma boa noite para você e até amanhã.